Danilo, você viu que o Abel pediu aos jogadores antes do jogo para que colocassem o nome da mãe escrito na mão? Falou para quando tiver cansado, olhar para a mão, jogar pelas mães. O cara é. Pi! O que vocês acharam dessa ação motivacional do querido, do, do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira? Eu vi, e eu sempre falo, né? Me lembra muito Felipão. Eu sempre comparo, porque o Felipão tinha muitas dessas, né? Ele fazia de várias maneiras diferentes, esse jeito de motivar o jogador, o jeito que conversava com a torcida, o jeito que atacava a imprensa. Eu acho que taticamente, numa questão de organização, o Abel é bem melhor que o Felipão. Mas nesse ponto de gerir elenco, de animar a galera, pô, vamos lembrar de quantas coisas, inclusive na Copa do Mundo, que ele fazia, né? De carta, de vídeo, enfim, tantas coisas que o Filipão fazia. Eu acho que é bom, e eu acho que também, eu acho que, assim, para mim, o destaque disso tudo é como ele consegue, dentro de um mesmo ambiente, com boa parte do mesmo elenco, né? Claro que teve uma troca ali e tal, mas por muito tempo ele consegue continuar motivando essa galera, sabe? Isso eu acho que é algo que chama atenção para mim. Pois é, e Latifi, agora tem uma coisa, né? Se vocês se deram conta, do elenco campeão de 21 já mudou quase todos, hein? Né? Campeão da Libertadores ali tinha o Piquerez, tinha o Gomes, o Mike, o Rocha, o Veiga e o Everton. A mudança aconteceu, né? Em 4 anos o elenco foi todo modificado. Você sabe que a gente tem pouca chance, né, de estar perto e tal, mas a minha viagem ao Paraguai foi muito útil, porque eu ouvi alguns comentários muito interessantes de pessoas próximas ali à comissão, tal, à direção do Palmeiras, e uma delas é a seguinte: havia um receio de como esses jogadores novos iam se integrar, né? A gente se lembra que, vocês vão se lembrar, claro, que no início do ano subiram cinco: o Figueiredo, o Alan, o Thales, o, o Thales e o Luigi, Alain e né? Luiz. Alain e Luigi, isso, esses jogadores subiram. E o grupo era novo, os jogadores iam chegando, estavam chegando e tal. E a conclusão que as pessoas chegaram é que deu liga, sabe? De que aquele brilho nos olhos ao ver o Abel falar estava de volta, aquela unidade estava de volta. Tanto que hoje o nosso tema é o Rafael Veiga, a gente vai começar com ele, e a gente, na sequência, vai falar do Paulinho também, aonde ele se encaixa melhor nesse elenco. Mas vocês repararam que o Palmeiras tem, para mim, o Everton, Giai, Gomes e Piquerez. São 4 jogadores negociáveis, e só de 11, né? Queria ouvir você, Latif, fala sobre isso. Não, Massa, é muito perceptível, né, essa mudança de ar no Palmeiras, né, depois do Paulistão. Quem chegou já assume um papel muito importante. Acho que o principal exemplo disso é o Lucas Evangelista, né, um jogador que ele é contratado sem aquele holofote dos outros reforços, né, como chegaram Vitor Roque e Paulinho. Mas se você, eu já falei isso há algumas semanas, né, e sugiro que quem é torcedor do Palmeiras acompanhe os materiais que o Palmeiras publica na TV Palmeiras, que a gente consegue ver um pouco mais desses bastidores. E o Lucas Evangelista é um cara que chegou faz pouco tempo, já é uma voz ativa no vestiário, mantém os jogadores elétricos o tempo todo, e assim, não é um cara que foi contratado para ser titular absoluto. Foi um cara que foi contratado para ser uma peça no elenco. E hoje, esse elenco do Palmeiras, ele ganhou muito corpo, né? Porque no ano passado, por exemplo, o Abel não tinha tantas opções para o meio-campo, né? O Zé Rafael sempre estava baleado, o Gabriel Menino não conseguia ter uma sequência. E não sei se vocês repararam, mas nos últimos jogos o Abel ele tem trocado a dupla de volantes quase sempre, colocando o Aníbal de novo para jogar, o Aníbal que terminou muito mal o ano passado, e o Palmeiras foi atrás de um substituto porque notou que se ele jogasse 60 jogos por ano ia estourar. O Richard Rios, que é convocado, ganhou um substituto também. Então, esses pequenos detalhes acabam fazendo uma diferença, né? Ô Massini, Fala, querido. você pediu uma manchete na nossa abertura. Eu não tinha uma manchete na cabeça
que fosse menos polêmica, mas tem uma agora, e você falando um pouco, o Flávio falando um pouco, me vem à cabeça. Muita gente tem discutido o Palmeiras jogando bola, bem bonito, organizado, não é bonito, deve, não deve. Eu acho que a grande questão do momento do Palmeiras, além desse ponto que você falou de não ter um time titular, né, de rodar muito, eu acho que é a volta do espírito do Palmeiras, do Todos Somos Um. É isso aí. Quantas vezes a gente aqui na live falava que o Palmeiras tinha perdido um pouco a identidade, que a gente não olhava para o Palmeiras e via aquela união, aquela questão que... E aí a gente ficava aqui conversando sobre o que poderia ser. Era o jeito que a Leila conversava com a torcida, o Abel estava de saco cheio, o elenco tinha rachado, a gente ficava tentando entender o que tinha acontecido para o Palmeiras ter perdido aquela identidade, para ter perdido o Todos Somos Um. E eu acho que a comemoração, que para alguns foi polêmica contra o São Paulo, e a comemoração em outros momentos, de outros lances, esses flashes que a gente viu, eles mostram que o Todos Somos Um voltou, que o ambiente do Palmeiras, que o espírito do Palmeiras, que a identidade desse Palmeiras voltou. Mais do que ter achado a dupla de volante, porque sai o Martinez, entra o Aníbal, porque entra o Flaco, entra o Vitor Roque, é um time unido e brigando todo mundo pelo mesmo objetivo. Então o Vitor Roque faz gol, a galera abraça, porque sabe que ele estava sofrendo na seca dos gols. O Bruno Rodrigues faz gol no treino, montinho nele, porque sabe que ele está sofrendo com a cirurgia, com 2 cirurgias que ele teve que fazer. E outros pequenos momentos que você vê na TV Palmeiras, eu assisto sempre os vídeos, você vê aquele ambiente que faz muita diferença para o futebol. Esses caras, muitas vezes, eles veem mais eles mesmos do que as mulheres, do que os filhos, do que os pais, as mães. E esse ambiente faz muita diferença durante os 90 minutos, muito mais do que a gente pode imaginar. Então, eu acho que, para mim, esse é o que explica o momento que o Palmeiras vive atual. Perfeito, perfeito. É isso que eu ouvi também lá no Paraguai, das conversas que tive lá, né? Aproveitando, já que informação a gente não guarda, eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Não tem nada a ver, não é assunto para hoje, mas é para a sucessão da Leila. O Everaldo Coelho é um homem que hoje tem um olhar para cima dele. São 2 grupos que compõem a base de apoio à Leila, né? O Paulo Boas é o candidato natural, vice-presidente, foi vice-presidente da Leila no primeiro mandato, do Maurício, trabalhou com o Nobre lá atrás também, e o próprio Maurício Gagliotti. Não descarto que o Gagliotti também possa ser um candidato à presidência do Palmeiras na sucessão da Leila Pereira. Mas vamos falar de campo e bola, que é isso que a galera quer ouvir. Certo, o time voltou. Como fazer para o Allianz voltar? Diz o Ricardo Andrade. Acho que vai ser naturalmente, viu? Vai acabar voltando natural. Naturalmente as coisas vão se encaixar. Bom, este menino que está aqui ao meu lado, deste lado aqui, né? É um bebê, ele tem, sei lá, 17 anos, ele é um prodígio, né? Ele fez um vídeo não, ele fez um texto, está publicado no UOL, perguntando como será o Veiga. Ele é reserva, que está sendo preparado para ele, qual é a sua apuração a respeito do Rafael Veiga, Latif, porque ele é reserva, e ele é reserva do Estevão hoje, não é de outro jogador, é do Estevão, que depois que o Veiga machucou, lembra aquele jogo no Allianz, colocou o Felipe Anderson na direita, eu falo da providência divina, Estevão veio por dentro e aí a coisa começou a encaixar. Eu te pergunto, fale, o que está sendo programado pelo Palmeiras para o Rafael Veiga? Pois é, Massa. A questão do Rafael Veiga, ela chama atenção, né? Porque ele é um ídolo incontestável do Palmeiras nos últimos anos, com nomes muito importantes, mas ele sempre foi esse jogador que, quando ia mal, muitos torcedores apontavam ele, tem que trocar o Veiga, né? Tinha a sombra do Maurício, aí queriam o Estevão jogando por dentro e o Veiga se machucou, né? Teve a lesão, a luxação no ombro. E aí, nos últimos 3 jogos, o Veiga voltou a ser relacionado depois de um mês parado. E
E aí todo mundo, pô, o Veiga virou reserva, virou reserva. O que eu ouvi, tanto do pessoal do Palmeiras, tanto de pessoas próximas ao Veiga. Tanto o Palmeiras traçou um plano para o Veiga até o Mundial, para que ele tenha os minutos controlados e chegue bem na competição, chegue com ritmo de jogo. Então, se a gente pega o recorte dos últimos 3 jogos, contra o Vasco foi o primeiro desde a volta. Ele foi relacionado, esteve no banco, mas não jogou. Contra o Cerro, jogou 7 minutos. Contra o São Paulo, jogou 7 minutos mais os acréscimos. Então, vai ser uma volta gradual, esticando até o Mundial, né, que já é mês que vem. Daqui a 2 dias o Palmeiras vai estar faltando 15 dias, ou 30 dias para a estreia do Palmeiras no Mundial contra o Porto. Então, assim, o Veiga ele tem essa situação, mas o Abel já falou que ele é um líder silencioso, que é um cara que mesmo com proposta não deixa sair, porque ele sabe também que não dá para perder o Veiga, né? Todo mundo fala, mas ele é um jogador muito importante, tem números assustadores em decisões, né? O torcedor do Palmeiras vai lembrar que fez gol na final da Libertadores, já decidiu o Paulista. Então é um nome que hoje aparece na reserva, mas não é isso que o Palmeiras e o próprio atleta imaginam para o futuro, mas até porque você disse hoje que ele hoje quem está no lugar dele é o Estevão, né? E daqui a um mês talvez o Estevão já esteja dando o seu adeus pro Palmeiras.